Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre medições de obras. Por que é tão importante, né? Como fazer, o que é medições, né? E como a gente pode estar usando aqui a prática da alvenaria, usando a tabela Sinap para comparar isso e mostrar bem real aqui como que se faz isso em construtoras, como que a gente faz para empreiteiros também, tá? Então vamos lá, compartilhando a tela e lembrando, se você não curtiu, não compartilhou ainda, dá aqui um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, você ser aí notificado e vamos direto ao tema aí de medições. Então vamos lá, o que é medições e por que é tão importante essa habilidade, né? Essa é uma habilidade que não fica tanto na parte do engenheiro de custos, né? Não é assim uma habilidade que vai ser essencial, mas você aprende com a base da orçamentação e você vai usar isso quando você for engenheiro de campo, se você for um coordenador, depois você migrar aí da área de custos de escritório para o campo, vai ser muito importante você saber isso. Eu vou mostrar por quê, tá? Como o próprio nome diz, é a medição ou apontamento das atividades ou dos serviços em obras. Então, medição nada mais é do que medir os serviços lá que foram executados, né? Se pegar o previsto na planilha e comparar, eu vou mostrar aqui para ficar mais claro, tá? Ela é uma habilidade essencial para gestores, já falei, né? E também ela é realizada da mesma forma que a gente levanta os quantitativos. Tá aqui uma curiosidade, né? A gente faz aí o quantitativo na base da orçamentação e ela vai servir para fazer a medição, nada mais é que igual. Você pegar ali o escalímetro fazendo o projeto, levantar, você vai fazer a mesma coisa na obra, só que com treina, né, em campo. Às vezes é o administrador, pode ser um outro terceiro que esteja fazendo, mas você no mínimo vai ter que conferir, no mínimo vai ter que entender ali das medições para passar isso tanto para um contratante ou dos empreiteiros, que vai ser aqui os próximos itens, tá? Lembrando, a atenção aos critérios de medições, então as bases, né, elas têm um critério de medições no orçamento que, ao meu ver, pelo menos, você deve seguir essa linha, tá, de critérios até também a parte da execução do empreiteiro, porque senão você perde o seu parâmetro, você perde ali o seu número, né, o seu valor, a sua medida que você adotou como parâmetro ali no começo para dar o preço no orçamento. Você tem que seguir também na medição do empreiteiro, senão vai dar erro, pode dar um desvio. Eu vou mostrar também na prática, até o final desse vídeo, como que isso acontece e como que pode acontecer no item de alvenaria. Então fica aí até o final, que vai ser bem prático. Medições para contratantes é um dos itens, então a gente pode ter ou para contratantes ou para empreiteiros, né? Então são as duas linhas aí das medições. Para a empresa, a gente realiza medições para receber dos contratantes a porcentagem mensal da obra realizada de acordo com o cronograma e planilha de orçamento, né? O escopo, né? Que tem uma planilha aqui para a gente ver. Então, aumentando ela aqui, né? Você tem todo o escopo e tudo que está lá no contrato. Então, você fechou uma licitação ou a obra é financiada e um banco libera mensalmente. Então, você precisa fazer as medições para estar recebendo. E o escopo está aqui geralmente desse lado, que geralmente se busca isso, se puxa isso do orçamento, né? Geralmente é assim. E ali você vai ter as quantidades, aí você tem porcentagem que mediu no mês anterior, acumulativo, né? Você tem os valores certinho, tá? E a mesma coisa serve para o empreiteiro, só vai mudar aqui o contrato que você tem de acordo com os serviços que você fechou com ele. Então é bem parecido e bem simples aí de se acompanhar os relatórios, tá? As medições para o empreiteiro, como eu já disse, a construtora tem que realizar, só que aí geralmente é quinzenal, né, que faz essas medições em obra. Então o empreiteiro fez lá 100 metros de alvenaria naquele período, ali, naqueles 15 dias, tem que medir, depois demora uma semana para ele receber. Geralmente é assim, tá? Alguns construtores adotam isso. Em alguns lugares, né, eu já passei por empresas que tinham padrão, então todos os empreiteiros tinham ali uma tabela com os valores de medições, né, a alvenaria paga R$30 o metro quadrado. Então isso servia para todos os empreiteiros e é legal, é bacana, é uma boa prática, porque você padroniza, né, você não tem aquele problema de o fulano recebeu X, o ciclano recebeu Y. Então é legal você ter esse padrão na sua empresa, tá? Ela é uma habilidade essencial para gestores, aqui estou explicando praticamente por quê, né? Sem as medidas nada acontece em obra, a construtora não recebe os pagamentos, né, do caso aí de bancos, né, de liberação de verbas, você não recebe isso de licitações, de prefeitura, não recebe, né, a não ser que for empreendimento próprio, aí você não tem mesmo. Mas
sem isso a consultora não recebe ali no final ali do mês, ali, geralmente é 30 e fatura para até vira isso 60, né? Fatura no primeiro mês, trabalha no primeiro mês, faz o faturamento e recebe depois de 30. Então acaba virando aí uma questão aí até de fluxo de caixa, isso vai impactar, mas isso é um tempo para um outro vídeo. Vamos focar aqui em medições. E também os pagamentos dos empreiteiros, né? São realizados de forma incorreta. Então se a gente realizar isso de forma incorreta, você pode estar aí perdendo dinheiro e às vezes nem sabe, né? Nem sabe por que está tendo esses desvios em obra, tá? Sem o controle de custos, também aí já entrando numa outra parte, é importantíssimo ter os relatórios. Não é possível melhorar nenhum processo, isso em nada, em nenhum tipo de empresa, tá? Se você não tem os números, a gente chama de KPIs, né? Alguns, em startups, principalmente, isso é muito usual, mas em consultoria você também tem lá os índices, você tem lá todos os relatórios que precisa dessa gestão. Então, medir, conferir, fazer a parte de medições, apontar, ter os números, né? É importante para você sempre estar melhorando. Então, nada evolui sem medir, sem acompanhar isso depois, tá? Já passando aqui para a prática, então, isso foi toda a teoria aqui, lembrando que principalmente aqui esses 2 pontos, né? Você faz as medições na obra, você vai ter a planilha e depois você precisa fazer isso para receber nas consultoras, caso você nunca tinha tido contato com medições, é importante você ter isso em mente, tá? Para você entrar lá no estágio, você já sabe o que é então medições. Vamos ver na prática aqui, vamos fazer uma simulação bem prática. Eu adoro, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu gosto de ter a prática mesmo também, não só a teoria. Então vamos simular, vamos pegar aqui uma alvenaria, né? E ver os erros que podem ser encontrados nas medições, tá? Que é fácil encontrar isso e é fácil errar, vocês vão ver por quê. Eu expliquei aqui para a Thaís mais cedo no nosso escritório, que é a estagiária nossa. Então a mesma explicação que eu dei para ela, eu vou dar aqui para você de como que é medições, para que serve e como que evita aí os erros. Então vamos adotar aqui, eu expliquei em cima de uma parede que tinha aqui com o vão, vou fazer a mesma coisa. A gente considera essa parede aqui que você vai medir, né, para o empreiteiro, que a gente está fazendo ali na segunda, não é uma medição de licitação. Mas lembrando, né, lá atrás, só voltando aqui, que eu talvez tenha esquecido de mencionar, qual que é a questão importantíssima aqui de atenção, antes da planilha, é a atenção aos critérios de medições das bases para se manter o mesmo na execução da obra. Então, assim, a base lá, você fez alvenaria, você usou um critério da Sinap, você tem que usar depois para o empreiteiro, tá? Então, esse daqui é muito importante agora, vou até mudar a cor dele aqui, porque é o que a gente vai usar na prática ali, tá? Então, voltando só para relembrar ali, se eu falei, a gente faz uma revisão, tá? Mas voltando aqui então para o nosso projeto aqui 3D, lindamente aqui, que foi feito aqui em 3 minutos, né? Essa porta então de 80 por 2,10 foi eu mesmo que fiz esse lindo projeto. E aqui, essa parede, né? Então a gente tem um vão aqui de 0,8 por 2,10. O que a Sinap diz? Qual que é o critério de medição da Sinap, né? A Sinap fala, ó, tá aqui, eu vou expandir ela, que aqui, ó, os critérios eu peguei lá do sumário da Sinap, isso aqui é o 4º item lá da alvenaria, do código que a gente usou, então do mesmo serviço lá da composição, né, do que eu usei no e-custo. Então, fala o quê? Utiliza a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada, todos os vãos, portas e janelas deverão ser descontados. Então a Sinap fala, todo que é vão desconta, não tem, né, o que fazer. Então, aqui nesse caso, você tem que descontar. O nosso exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se a gente não estivesse descontando. Então, se eu não descontar o vão da porta, como ficaria a diferença isso pagando para o empreiteiro, tá? Ah, Gustavo, mas aí você vai falar, mas tem a questão da verga, né? O empreiteiro ele vai cobrar isso. Sim, ok, beleza. A Sinap também, ela tem a verga lá, ela tem a contraverga para você inserir no orçamento. Vai dar mais trabalho, mas se você usar esse critério, você tem que colocar, senão você não vai estar cobrando isso. E outras bases, elas não consideram descontar o vão, mas ela não tem os itens de verga e contraverga. Então isso está dando um balanceamento, está dando, né, uma contrapartida em relação a ela não descontar, só descontar acima de 2 metros quadrados. Mas isso não é o ponto aqui, a questão do item da Sinap, então ela está descontando. Então, para critério de medição, a gente usou aqui, vamos fazer uma simulação então no e-custo. Eu fiz lá a simulação, né? Então, justamente isso. Ó, tem que dar um zoom aqui, mas o primeiro item é a verga, né? Então, 39,03 unitário, 77,39 alvenaria. Então, eu comparei aqui os valores dos dois, né? Eu usei 1 metro aqui na verga, porque é a porta de 80, 10 de cada lado da verga, deu 1 metro. E aqui na alvenaria eu considerei 1,68, que é 0,8 vezes 2,10, né? Então, deu essas diferenças aqui de valores. Mas aqui está os serviços. Eu preciso abrir isso aqui, mostrando as composições auxiliares, que é o quê? A composição dentro de outra composição. Por quê? Tem mão de obra dentro de argamassa aqui na alvenaria que não vai aparecer se eu abrir aqui o relatório total. Então, eu preciso ir lá no e-custos
e emitir um relatório do quê? Um relatório de mão de obra. E aí que entra aqui o nosso relatório aqui mais abaixo de mão de obra, que eu vou também expandir. Ó. Então esse relatório de mão de obra, ele só pegou o quê? Pegou lá dos serviços, ele abriu as composições auxiliares, por isso que é importante você ter um software que ajuda na gestão, né? Que facilita isso. Com um clique, eu emiti esse relatório aqui de mão de obra, tá? Então, aqui ele me deu mão de obra da verga 881 e já somou lá de todos os itens lá, composição auxiliar, abriu a Sinap, adora fazer isso, abrir várias árvores, né? Abrir composição dentro de composição. Tem composição que tem até 27 composições dentro da outra composição, então isso é interessante você ter um software para agilizar isso. E aí ele me mostrou que deu 28,48, né? Isso para 1 metro de alvenaria. Pela quantidade que a gente tem, está dando 47,85, aqui 8,81 porque é 1 metro de verga. Então a diferença aqui, né, eu até anotei depois, tenho que fazer essa diferença caso você não descontou os vãos para o empreiteiro e pagou tudo para ele. Então ele vai estar fazendo ali, cobrando da gente, né, um valor da diferença de 39,04. Mas como assim? Se você tivesse descontado o vão e ter pago a verga, seria 8,81. Como você não descontou o vão, você só recebeu da caixa da Sinap, né, você usou a Sinap e recebeu da caixa, descontando, né, que você não vai receber o vão, mas pagou para o empreiteiro, não pagou verga e quis pagar sem descontar, que é mais fácil, mais simples. No dia a dia acaba que isso acontece em muitas construtoras, tá? Isso é bem comum, na verdade. E aí, essa diferença aqui de ter feito isso, de ter medido não de acordo com o critério do que você orçou lá atrás, tá dando uma diferença aí de 39,04 na mão de obra por vão, por porta. Então a gente pegou um exemplo de uma obra real, onde, né, a gente fez lá a execução de 72 apartamentos e cada apartamento tinha 5 portas, vamos considerar que eram todos 0,8 por 2,10. A diferença somente nessa medição, nessa obra, na obra inteira, né, lógico, na obra inteira, só no item de alvenaria aí você estaria pagando a mais para o empreiteiro R$ 14.054,40. Então é bastante coisa, né? Conclusão, se você pagar o empreiteiro sem considerar o critério de medições lá do orçamento, isso pode acontecer e você já teria um desvio aqui só em um item de R$ 14.000. Então assim, claro, né, se a gente for pegar todos os itens, né, se a gente for avaliar isso em todas as medições, é fácil errar em outros itens se não considerar isso, se não entender, mas agora você já sabe, você consegue evitar isso, tá? Sempre levar essa linha de usar os critérios lá do orçamento, mesmo ir para os empreiteiros. Se for ajustar, né, geralmente também as consultoras não pegam, né, essa parte aqui da planilha, né, voltando aqui só para a gente concluir, ela não vai pegar esse valor, né, e vai pagar esse valor de R$ 47,85 na alvenaria. Ela vai deixar, ela vai tendenciar isso aqui para baixo, né? Isso aqui você não vai pegar aqui, isso aqui é o valor máximo, tá? Porque tá sem BDI aqui, ó, tá zerado o BDI, então vai ser o valor máximo. É claro que você vai trabalhar aí com R$30, R$35 nesse exemplo, né, na consultora. Você já vai ter uma margem de segurança, né? Caso também aconteça outras coisas, é importante, a consultora geralmente negocia assim, ela nunca vai, pelo menos não deveria, dar no máximo, né? Que aquilo ali é o que você orçou, é o que está puxando da tabela, mas seria o máximo aí para você estar pagando para o empreiteiro, tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro, né? Só dando uma revisão, mostrei aqui tudo como que a gente faz na prática a medição. Tem as planilhas também, aí vão ser bem parecidas com essa do orçamento, você vai fazer só inserir essa parte de porcentagens, mas é bem tranquilo também. Passamos aí por todos os itens, principalmente os que eu acho mais importante para você tratar aí nas medições, e é por isso que é tão importante saber a base de orçamentação também. É importante você ter um software para agilizar isso, não tem que entrar um a um puxando e aí tem que multiplicar pelo coeficiente, vai complicar um pouquinho. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha agregado aí na sua parte de gestão. Qualquer dúvida, só avisa a gente, lembra aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais!